Bom dia, que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, 5 de julho. Dentro de instantes, Sala de Prosa, você estará ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre o tema Celebrando em Família. E logo após, haveremos de ouvir mais uma mensagem ministrada por este que vos fala. Devo lembrar a todos que no próximo dia 7 deste mês, quinta-feira, 19h30, você está convidado a participar de uma reunião, de uma palestra em nosso templo. O pastor Edson Queiroz e Rafael Duran estarão falando sobre a situação política e a responsabilidade do cidadão perante o Estado. Não percam. Fiquemos agora com Sala de Prosa. Oi, gente boa. Sala de Prosa. Mês da família. Celebrando em família. Volta, hein? Celebrando em família, mestre. O que vem na sua cabeça quando pensa nessa frase? Celebrando em família. Comemorações especiais, aniversário, nascimento, Noivados, casamento, nascimento de neto. Eita delícia. É isso Natal. Aí. Eu amo. Almoços. Em família. Em família. Que delícia. Todo mundo leve, né, mestre? Hã? Todo mundo leve. Levinho. Não é para DR, não. Vamos fazer um almoço para DR, discutir a relação. Você está doida, mulher? Você está doido, Zé? É. Celebrando em família. Ô, mestre, essa data aqui hoje do Sala de Prosa, empolgante, porque nesse mês de maio, 25 de maio, 52 anos da oitava. Glória a Deus. Aleluia! Igreja viva, boa, abençoada. Amém. E, ô, mestre, dia 23, pela bondade do Senhor, celebramos 96 anos de Dona Ilka, minha mãe. Com a Cara cabecinha de leão. boa, hein? Cabecinha boa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É. Ô, mestre, há famílias que não gostam de celebrar porque é tudo muito difícil, gasta dinheiro, ficar gastando dinheiro, e alguns ainda têm qual é a palavra que eu usaria aqui? A palavra é dura. Ainda tem a dureza de coração de dizer assim, gastar dinheiro com festa para encher barriga de ninguém. Pelo amor de Deus, sua cabeça é muito ruim. Por que devemos celebrar em família? Primeiro, porque o nosso Deus é o Deus que celebra. Não tinha razão nenhuma? Celebrai com júbilo, Senhor. Com gritos de alegria. Toda a terra, hein? Toda a terra, não é só sua casa, não. Sua casa tá fora dessa aí, hein? Não tá celebrando, Zé? Celebra, hein? Inventa uma festa. Ô, mestre, porque o nosso Deus é um Deus que celebra. Sim. Segundo. Segundo, porque Deus manda celebrar. Deus manda celebrar. Terceiro. Celebrar faz bem para a alma. Quarto. Porque celebrar tem resultados melhores que murmurar. Quinto. É contigo. Eu queria que ele desse um sermão de 5 pontos para você. Porque celebrar aniversários é uma maneira de demonstrar gratidão prática. Uhum. Então, veja você, tem gente que não gosta de comemorar o aniversário, mestre. E há coisas tão importantes, a gente tem que celebrar as coisas pequenas. Uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é que quando o Isaac foi desmamado, que é um fato comum na família, o nosso amigo Abraão deu um banquete. Olha aí. Na minha tradução diz assim, deu a Abraão um grande banquete. Ô, mestre, uma vez eu preguei um sermão sobre essa frase, apanhei de alguns e até hoje alguns me beijam. Que o ponto é, se você não fechar um ciclo, você não avança para outro. Você tem que desmamar para pegar o banquete. Se você não desmamar, você não abraça o banquete da vida. Então, mestre, tem gente que não gosta de comemorar aniversário, porque fala assim, eu não quero gastar dinheiro com ninguém. Gastar dinheiro com família, gastar dinheiro com amigos. Dá um toque nisso aí, mestre. Eu acho que quem pensa dessa forma, talvez incorporou
Incorporou é brutal, menina. Incorporou. Nós vamos orar para você desincorporar. Incorporou a mesquinhez do Nabal. Né? Aí, sai dele! Sai dele. Nabal diz, mas eu vou pegar minhas reses e vou dar para outro. Tem cara que só celebra para ele. Mas ele não convida ninguém para festejar com ele. Então, acho que a celebração, tem muita gente que só celebra também dentro do mínimo. Desse núcleozinho fechadinho. Fechadinho, que continua hermético, fechado, um cadeado. Ninguém penetra. Nós sempre celebramos o aniversário da oitava, e esses dias, mestre, é uma característica da oitava. No mês do aniversário, no domingo do aniversário, nós damos um pão de mel. Pronto. Aí o cara já falou comigo, eu venho para o aniversário atrás do pão de mel. E aí ele encontra o pão da vida. É duas coisas maravilhosas. Primeiro, o pão da vida que salta para a vida eterna. Oi, você que não gosta de celebrar, porque quando o cara celebra o aniversário, ele morreu mais um ano. Não é? Eu fiz... Você também fez aniversário esse ano? É claro. Não, ainda não. Esse ano não, vou fazer. É quando? Quando, mestre? 15 de julho. 15 de julho. Então, quando a gente faz aniversário, eu fiz 27 de março. Podia ter cantado. Morreu mais um ano... Tá chegando, mas porque a gente vai morrer, faça valer a pena. Eu tô falando que a hora tem a cabeça ruim, mestre, que eu tô melhorando, tentando melhorar com a graça de Deus, lendo minha Bíblia. Eu falava assim, todo mundo tem que fazer uma festa uma vez por ano, para dar uma oportunidade aos linguarudos. Toda festa tem um que reclama mesmo. Toda festa tem um que acha uma coisa ruim. Mas eu parei de falar isso. A gente celebra porque o Senhor investiu na nossa história. Às vezes a pessoa está preocupada demais com as festas. E hoje você pensa em festas maiores, de casamento, de aniversário, de grandes recepções, de coisas mais requintadas. Às vezes a pessoa está preocupada muito com aqueles clichês, né? Com o que ele vai mostrar? Ele está querendo mostrar algo. Perdeu a simplicidade da celebração. Porque a celebração, ela visa a glória de Deus, está exaltando, agradecendo a Deus. E quando tem esse espírito de celebração, você celebra com simples. Isso aí. Você celebra com pão com manteiga. Isso aí. Não precisa de riqueza, de luxo, de fausto, de banquetes, né? Pode celebrar com a simplicidade da vida. Celebrar sozinho é muito ruim. Eu já celebrei meu aniversário, mestre, com café com leite. Então. Mas, hoje, mestre, ninguém pode dar uma festa para todo mundo que ele quer convidar. E você que não foi convidado, não fica com raiva também, não? Porque, às vezes o cara não foi convidado, fica reclamando, o cara celebrou. Mestre, 3 sugestões práticas para o cara celebrar. Primeiramente, ter atenção às datas especiais. Aniversário, casamento, aniversário da esposa, aniversário dos filhos, da nora, do genro, dos netos, dos amigos mais próximos. Então, acho que você está antenado. Não deixar passar em brancas nuvens. Né? Segunda coisa é ter um coração grato. Do íntimo. Do íntimo. Grato pela família, grato pela vida, grato pela bênção da convivência. Celebre em família. Mais uma mesmo. E terceiro, é você partilhar a sua alegria com outras pessoas. Olha aí, lá na nossa igreja eu repito quase todo mês. Toda vez que você tem uma celebração, você devia fazer 3 coisas. Primeiro, devia fazer um culto. Ainda que seja em família, com os amigos, fazer um culto. Dizer que tudo vem das mãos do Senhor. Segundo, fazer um lanche. Escolhe quem você quiser, convide, mas reparta um pouco da sua alegria e chame alguém para participar da sua alegria. Terceiro, dê uma oferta de ações de graças. Porque o Senhor lhe abençoou. Celebre em família. O próximo almoço, um café da manhã, faça alguma coisa que você não fez. Não dá para chamar todo mundo de uma vez? Chame alguns, mas comece. Em tudo dai graças. Celebre a vida do varão.
Celebre a vida dos que estão próximos, celebre os anônimos. Celebre o aniversário de sua igreja. E uma coisa talvez que, pegando carona no texto de Jesus, é convidar alguém para essa celebração que talvez não é lembrado. Pronto. Não é? É. Jesus fala, vai lá, porque convidar alguém que depois vai convidar você também, você está empatando o jogo. De repente convida alguém que jamais seria lembrado. E aí vai ficar grato e isso vai abençoar a vida dele. Vai ficar muito grato. Vamos lá? Celebre em família. É maio, já foi o Dia das Mães. Invente um desaniversário, tá bom? Mas celebre em família. Seja um abençoador e glorifique ao Senhor do íntimo, lembrando que Deus quer que você celebre. Vamos orar, mestre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela família, nós te agradecemos pelos amigos, nós te agradecemos pela igreja. Amém. Nós te agradecemos porque somos um só povo, Amém, um só rebanho. Somos um só corpo, o corpo de Cristo. Somos um rebanho de ovelhas distintas, diferentes, mas todos nós formamos o teu rebanho. Amém. Então agora, Pai, nós te pedimos que tu nos dês um coração grato, um coração que tem prazer de reconhecer que toda boa dádiva vem das tuas mãos. Amém. Que o nosso coração possa também demonstrar amor, generosidade e gratidão às pessoas que vivem à nossa volta, para que a nossa presença traga leveza e não peso. Amém. Traga uma melhora do ambiente e não uma depressão do ambiente. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a alegria na nossa alma, põe um cântico de vitória nos nossos lábios. Amém, Senhor. E dá-nos a bênção, Deus, de que o teu amor flua da nossa vida para outras pessoas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 É desse jeito aqui, ó, celebrando a vida. Sala de prosa, chamando você para andar com o Senhor Jesus, para andar com Deus, para ser mais grato. Um oferecimento de luz para o caminho. Uma bênção nas mãos de Deus. É mesmo. Uma agência missionária, uma agência de edificação da família. Vem aí o Congresso de Família, mestre. Vem aí. Mês de outubro, se Deus quiser. As inscrições estão abertas. Ah, ainda cabe, ainda cabe ainda. Então você venha, LPC, uma bênção. Abraço, gente. Boa. Irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 11. São apenas 6 versículos. Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 11. Onde nós vamos estar discorrendo sobre esses versículos, mediante o estudo de toda a carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler versos 5 ao versículo 11. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a reconciliação. Amém? Podem sentar. Nós vamos, nessa noite, irmãos, estudar parte desse capítulo que foi iniciado pelo pastor Antônio Júnior. Ele trouxe o estudo até o verso 4 e nós estamos dando seguimento do verso 5 até o 11, e na próxima semana ele vai dar continuidade. E o título dessa parte que nós lemos, que vocês acabaram de ouvir, nós vamos estar falando sobre fundamentos da justificação. Exatamente esse o tema que nós estaremos abordando nessa noite. Antes eu queria trazer uma ligeira ilustração para que nós entendamos esse termo que a Bíblia trata da justificação. A jurisprudência, que é a ciência do direito e das leis, quando vai julgar uma causa de um réu, eles têm várias maneiras de tratar de acordo com a infração, de acordo com o infrator. Por exemplo, se porventura o indivíduo comete um crime, que ele está relacionado a roubo, ao artigo 157, que o indivíduo vai pagar lá no presídio. Eu estou citando apenas esses exemplos. Homicídio é o artigo 175. E existe também um outro que eu poderia citar como exemplo, estelionato, 171. Por que eu estou dizendo isso? Trazendo essa ilustração. Porque quem comete esses crimes, quando é julgado pelo juiz, ele vai pagar a pena durante o período que os respectivos artigos impõem, e enquanto ele não pagar o último dia no presídio, ele não vai ter liberdade, ele não vai poder desfrutar da liberdade, ele não vai poder sair, ele está preso. Porém, no dia que ele conclui todo aquele período da sentença, o juiz chega para ele e diz: olha, você está livre, recebe o salvo-conduta e está livre, você agora pode voltar à sua vida normal como cidadão. Eu estou citando isso para você entender o que é que a lei humana, a lei dos homens, estabelece como princípio de praticar justiça. A justiça é praticada assim, de acordo com a infração, o infrator, o réu, o crime, ele vai cumprir a pena e depois é que ele é posto em liberdade, certo? Biblicamente falando, podemos assim dizer, como ilustração que acabamos de ouvir, que todos nós estávamos condenados, como um presidiário quando está lá no presídio cumprindo pena, só que a condenação nossa era eterna, para todo sempre. Nunca você ia sair desse jugo, dessa condenação, por causa do pecado. E lamentável que toda criatura humana está condenado realmente por Deus, por causa da desobediência que nós herdamos lá dos nossos pais. Então, se os homens existe leis, a jurisprudência estabeleceu normas, princípios, a ciência do direito e das leis, para que o homem, quando cometer qualquer erro, ele pague, sendo recolhido lá no presídio. A Bíblia também nos mostra que porque nós fomos condenados eternamente, nós não vamos para um presídio, mas quem estiver condenado, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Então ele vai pagar, não é no presídio, ele vai pagar uma eternidade no inferno. Essa é uma realidade dura que você precisava de saber. Mas ainda bem que, embora seja dura, temos sim como sair dessa situação.
Então, quando Jesus, que cumpriu por nós toda a lei, os decálogos, tudo, ele automaticamente, sem ter cometido pecado algum, nos outorgou a liberação do perdão da nossa condenação. Está claro? Então nós não estamos mais, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, biblicamente falando, todos os homens estão condenados por Deus e destinados ao inferno. Deus não quer que nenhum homem se perca, Deus não quer que nenhum homem realmente vá para esse lugar. Porém, o homem é quem faz a opção de rejeitar o plano da salvação e o sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário. Então, o seu sacrifício se deu depois dele ter cumprido toda a lei. É como se Jesus estivesse devendo por nós a condenação eterna. Porém, ele cumpriu toda a lei para satisfazer a justiça, a plena justiça de Deus. E é por isso que Jesus nos garante, ele nos oferece gratuitamente a vida eterna. Amém? Por quê? Os nossos pecados foram imputados nele. Ele recebeu todos os nossos pecados, para que nós fôssemos justificados, para que nós não recebêssemos a condenação que nos estava já imposta, por causa da desobediência dos nossos pais lá no Éden. Então, biblicamente falando, foi através da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, que todos nós obtivemos a justificação. É como o juiz, as leis humanas, quando o indivíduo cumpriu toda aquela pena, o juiz, olha, você está justificado, pode voltar à sua vida normal como cidadão, volte à sua vida aí em família, volta à liberdade e tudo. Isso é as leis, né, podemos assim dizer, que os homens criaram, estabelecidas através da jurisprudência. O homem, ele pode sim, depois de cometer o que foi que ele fez de errado, depois de cumprir toda aquela pena, voltar à sua liberdade. Isso significa dizer que quando ele cumpriu tudo, ele foi justificado perante as leis dos homens. Irmãos, com relação ao que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, foi de tal maneira, preste atenção que isso é muito importante, que ele nos inocentou. Nós somos vistos por Deus o Pai inocentados. É como se você nunca houvesse cometido pecado algum. Você já pensou nisso? A justificação que nós recebemos de graça, gratuitamente, através do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, é tão suficiente que Deus me vê como alguém inocente. Nós fomos inocentados. Isso significa justificação. Era para você estar dando um aleluia bem alto aí, irmão. Amém? Pensa nisso. Você talvez está ouvindo, mas não está levando isso, dando a devida importância. Isso é muito importante. Deus lhe vê hoje como alguém inocente, que nunca cometeu pecado. Amém? Infelizmente nós herdamos essa infração dos nossos pais, que foi a desobediência, por causa da desobediência. Mas que Jesus, quando foi cravado lá na cruz, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A condenação de Jesus, sem ele merecer, foi em nosso lugar, para que nós obtivéssemos realmente a justificação. Agora, é bom salientar que quando Jesus estava lá na cruz, ele estava ocupando o meu lugar e o seu lugar.
é como se você e eu estivéssemos dizendo: olha, eu estou aqui, né, cumprindo tudo aquilo que Deus o Pai exige para que o homem obtenha não apenas o perdão, não apenas a salvação, mas a justificação. Porque se fosse pela lei, ninguém, mas ninguém mesmo, iria cumprir. Ninguém, não haveria ninguém que tivesse condições de cumprir. Somente Jesus. Por isso ele teve e tem realmente aquilo que nós estávamos necessitados, que era a justificação. Nenhum homem jamais seria justificado em obedecer os mandamentos. Tiago nos diz no capítulo 2, verso 10: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele se torna culpado de todos. É como um efeito dominó. Um efeito dominó, que ele sai derrubando todas as outras pedrinhas. Jesus, ele cumpriu toda a lei, satisfez plenamente a justiça de Deus em meu lugar, em seu lugar. Porquanto ninguém poderia jamais ser justificado ou de ter a justificação a não ser em Jesus. É por isso que nós, como igreja, corpo de Cristo, exaltamos a Jesus. Maria não pôde fazer isso, João, Pedro, ninguém, somente Jesus. Só Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele o fez e foi aceito por Deus, porque ele se apresentou voluntariamente. Jesus não foi crucificado como mártir, mas como alguém que disse: eu vou me colocar no lugar de todos os homens que se arrependerem dos seus pecados e confessarem o meu nome. Foi isso que Jesus fez. Porquanto a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque somente houve um que satisfez plenamente a justiça de Deus. É por isso que ele nos justifica. É por isso que aqui Paulo começa esse capítulo 5 falando sobre a justificação, ele diz: justificados, pois, mediante a fé. Ele está fazendo uma afirmação positiva, que não há variação, não há sombra nenhuma, nem variação de dúvidas. Justificados, pois mediante a fé. É bom, meus irmãos, que nós pensemos nessa expressão, a qual já falamos. Você hoje diante de Deus é como alguém que nunca cometeu pecado. Tamanha é a promessa, tamanha é aquilo que Jesus oferece para aqueles que creem no seu nome. Então a justificação que Jesus nos dá é a garantia e o único meio pelo qual o pecador alcança a salvação. Agora eu pergunto, ou alguém que está me assistindo em casa pergunta: pastor, me dê a receita, eu quero saber o que é que eu preciso fazer para que eu obtenha essa justificação. Como obter a certeza da justificação? Nós vamos dar uma resposta simples e muito objetiva. Quando Jesus estava crucificado, ele aboliu, preste atenção, ele aboliu toda a condenação que estava sobre mim, sobre você. Somente isso, ele aboliu. A princesa Isabel, ela assinou a lei áurea que aboliu a escravidão, né? Pronto, tá aí um exemplo. Então Jesus aboliu toda a condenação que estava imposta sobre as nossas vidas. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem e você está convidado a estar conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia e até amanhã.